Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Pólice Verso, de Monteiro Lobato. Lido por RRM 2021, São Paulo, 15 de julho de 2021. Dos 16 filhos do coronel Inácio da Gama, cedo revelou o caçula singulares aptidões para médico. Pelo menos assim julgava o pai, como quer que o visse na horta interessadíssimo em destripar um passarinho agonizante. Descobri a vocação do Nico, disse o arguto sujeito à mulher. Dá um ótimo esculápio. Ainda agorinha estava lá fora dissecando um sanhaço vivo. Hão de duvidar os naturalistas extremes que o homem dissesse dissecar. Um coronel indígena falar assim, com esse rigor de glótica, é coisa inadmitida pelos meticulosos que abalizam o gênero inteiro pela meia dúzia de pafúncios agaloados do seu conhecimento. Pois disse... Esse coronel Gama abria exceção à regra, tinha suas luzes, lia seu jornal, devorara em moço o rocambole, as memórias de um médico e acompanhava os debates da Câmara com grande admiração pelo Rui Barbosa, o Barbosa Lima, o Nilo e outros. Vinha-lhe daí um certo apuro na linguagem, destoante do achavascado ambiente glóssico da fazenda onde morava. Quem nada percebeu foi Dona Joaquininha, a avaliar pelo ar emparvecido que deu a cara. Dissecando, explicou superiormente o marido. Quer dizer, destripando. Destripar, dada a sua boa vontade paterna em descobrir no menino pendores cirúrgicos, equivalia a dissecar. Tomem nota os dicionaristas que têm filhos. E você deixou cometer semelhante malvadeza? Exclamou a excelente senhora compadecida. Lá vens com as tuas pieguices, deixa-lo brincar que é da idade. Eu em pequeno fazia piores e nem por isso verei nenhum ogre. Outra vez, ogre. Que querem? O homem nascera precioso. Este ogre devia ser reminiscência do ogre da Córcega, Napoleão chamado. Perdoem-lhe a guisa de compensação a parcimônia da esposa, cujo vocabulário era dos mais restritos. Dona Joaquina fechou a cara e, quando o pequeno Facínora entrou do quintal, pediu-lhe contas da perversidade asperamente. O coronel, que nesse momento lia na rede as folhas recém-chegadas, houve por bem interromper a ingestão de um discurso flamante sobre o Amapá para acudir em apoio do fedelho. Uma vez que será médico, não vejo mal em ir se familiarizando com a anatomia. A anatomia está ali, rematou a encolerizada mãe, apontando a vara de marmelo oculta no desvão da porta. Eu que saiba que o senhor me anda com judiarias aos pobres animaizinhos, que te disseco o lombo com aquela anatomia, ouviu, seu carniceiro? O menino raspou-se. O coronel retomou resignado o fio do discurso e o caso do sanhaço ficou por ali. Mas não ficou por ali a malvadez do Nico. Acautelava-se agora. Era às escondidas que depenava moscas, brinquedo muito curioso, consistente em arrancar-lhes todas as pernas e asas para gozar o sofrimento dos corpinhos inertes. Aos grilos cortava saltadeiras e ria-se de ver os mutilados caminharem como qualquer bichinho de somenos. Gatos e cães farejavam-no de longe. Fora ele quem derrabara o mísero brinquinho da agregada emiliana e era quem descadeirava todos os gatos da fazenda. Isso longe, em casa um anjinho. E assim, anjo internamente e demônio extramuros, cresceu até a mudança de voz. Entrou nesse período para um colégio e deste passou ao Rio, matriculado em medicina. O emprego que lá deu aos 6 anos do curso soube-o ele, os amigos e as amigas. Os pais sempre viveram empulhados, crentes de que o filho era uma águia a plumar-se, futuro torres-homem de Itaoca, onde, vendida a fazenda, então moravam. Nesta cidade, tinham em mente encarreirar o menino para desbanque dos 4 esculápios locais, uns ônagros, dizia o coronel, cuja veterinária rebaixava os itaoquenses à categoria de cavalos. Pelas férias, o doutorando aparecia por lá cada vez mais outro, desempenado, com tiques de carioca, esses sibilantes, roupas caras e uns palavreados técnicos de embasbacar.
Quando se formou e veio de vez, estava já definitivo nos 24 anos. Não se lhe descreve aqui a cara, porque retratos por meio de palavras têm a propriedade de fazer imaginar feições às vezes opostas às descritas. Dir-se-á unicamente que era um rapaz espigado, entre louro e castanho, bonito, mas antipático. Com o olhar do Emílio Scione, diziam as meninas doutoras em cinemas. No queixo, trazia barba de médico francês, andó, parece, coisa que muito acrescenta à ciência do proprietário. Doentes há que entre um doutor barbudo e um glabro, ambos desconhecidos, pegam sem tirt no peludo, convictos de que pegam no melhor. O doutor Inácio, entretanto, aborrecia aquele meio acanhado, onde não havia campo. Isto aqui, contava aos colegas do Rio, é um puro degredo, clínica escassa e mal pagante, sem margem para grandes lances e ainda assim repartida por 4 curandeiros que se dizem médicos, perfeitas vacas de Hipócrates, estragadoras da pepineira com suas consultinhas de 5.000 réis. O cirurgião da terra é um doian de 60 anos, emérito extrator de bichos de pé e cortador de verrugas com fios de linha. Dá iodureto a todo mundo e tem a imbecilidade de arrotar ceticismo, dizendo que o que cura é a natureza. Estes rábulas é que estragam o negócio, etc, etc. Negócio, pepineira, grandes lances, está aqui a psicologia do moço médico. Queria pano verde para as boladas gordas. Além disso, continuava, é-me insuportável a ausência da Ivone de vocês. Não há cá mulheres nem gente com quem uma pessoa palestre. Uma pocilga. As boas pândegas do nosso tempo, hein? Ora, aqui está. A Ivone, os amigos, as pândegas foram o melhor do curso. Com mão diurna e noturna, manuseou-os a estes tratadistas de anatomia, da fisiologia, da calaçaria e agora roíam-nos saudades. Ivone voltara à pátria, deixando cá meia dúzia de amantes que depenara a morrerem de saudades dos seus encantos. Antes de ir-se, deu a cada parvo uma estrelinha do céu, para a tantas horas encontrarem-se nela os amorosos olhares. Os 6 idiotas, todas as noites, ferravam o olho. Um no Taureau, ela distribuiu as constelações em francês, outro na Écrevisse, outro na Chevalier de Berenice, o quarto no Beillet, o quinto em Antarer e o derradeiro na Épée de la Vierge. A garota morria de rir nos braços de um Apache, contando-lhe a história cômica dos 6 parvos brasílicos e das 6 estrelas respectivas. Liam juntos as 6 cartas recebidas a cada vapor, nas quais os protestos amorosos em temperatura de ebulição faziam perdoar a ingramaticalidade do francês antártico. E respondiam de colaboração em carta circular, onde só variavam o nome da estrela e o endereço. Prontas todas as cópias, o Apache abria o canhenho e ditava Mr. Gomes, Le Taureau. Mr. Silva, L'Épée de la Vierge. Mr. Souza, Le Beillet. E Ivone ia colocando as estrelas a rir. Esta circular era o que havia de terno. Queixava-se a rapariga de saudades, essa palavra tão poética que fora aprender no Brasil, o belo país das palmeiras, do céu azul e do amor. Acoimava-o os ingratos, convolados já para novos amores, ao passo que a pobrezinha, solitária e triste, como la Juriti, na casa humilde dos velhos pais, consumia os dias a rememorar o doce passado e os serões a enfitar a estrela. Eis explicada a razão pela qual, em noites límpidas, ficava Inacinho à janela, pensativo, de olhos postos na Chevalier. E também se explica o segredo de umas cartas que lhe entregavam o correio, carimbadas da França sobre a figurinha da semeadora. O sonho do moço era enriquecer as rápidas para reatar a gostosura do idílio interrompido. Paris, balbuciava a meia voz nos momentos de devaneio, semicerrando os olhos no antegozo do paraíso. Sonhava-se lá, riquinho, com Ivone pelo braço, flanando no bois, tal qual como nos romances. E a realização deste sonho era o alvo de todos os seus passos. Jurara a amiga ir ter com ela logo que a prosperidade lhe abastasse meios. Entretanto, o tempo corria sem que nenhuma piabanha de vulto lhe caísse na rede. Tardava a bolada.
Em francês senegalesco, Inácio chorincou epistolarmente no colo da diva. Não adoece por cá nenhum rico. Não há margem para grandes lances. O pai está velho, mas ainda rijo. Além de que somos 16 herdeiros, não sei quando poderei estreitar-te nos braços, ó minha... Aqui vinham 3 ou 4 comparações a fio, qual mais poética, relembrativas do êxito de Salomão quando cantava a Solamita. Entre os médicos antigos de Itaoca, o doutor Inacinho gozava péssimo renome. Se um renome péssimo é coisa de gozo. Uma bestinha, dizia um. Eu fico pasmado, mas é de saírem da faculdade cavalgaduras daquele porte. É médico no diploma, na barbicha e no anel do dedo. Fora daí, que cavalo! E que topete, acrescentava outro. Presumido e pomadista como não há segundo. Não diz humores ou sífilis, é mauluético. Eu o que queria era pilhá-lo numa conferência para escachar. O pai, já viúvo então, esse babava-se do orgulho. Filho médico e ainda por cima destabocado e bem falante com aquele. Era de moer de inveja aos mais. Enlevava-o, sobretudo, o seu modo alcandorado de exprimir-se. Revia-se no filho, o coronel. A terminologia inteira da ciência alopata, coisas em grego e latim, circunvolve naquela cabecinha, disse uma vez ao vigário, que olhou de revés por cima dos óculos aquele mirífico circunvolve. E assim corria o tempo, entre diatribes das duas ciências, a moça e a velha, com entremeios dos belos vocábulos que o coronel nunca perdia de embrechar no fraseado. Entre mentes, adoeceu o major Mendanha, capitalista aposentado com 300 apólices federais de conto, o Rockefeller de Itaoca. Deu-lhe uma súbita aflição, uma canseira, e a mulher alvoroçou-se. Não é nada, isto passa, acalmou ele. Passará ou não, o melhor é chamar um médico. Qual médico? Isto é nada. Não era tão nada assim como pretendia. À noite, agravou-se-lhe o mal-estar e o velho, apreensivo, cedeu às instâncias da esposa. Chamara qual deles, porém? Pois o Moura, disse a mulher para quem o da sua confiança era este Moura. Deus me livre, retrucou o marido. Aquilo é homem mal azarado, pois não foi quem tratou o Zeca, o Peixoto, o Jerônimo, e não esticaram a canela, todos 3? O doutor Fortunato, então. O Fortunato, já você esqueceu do que ele fez por ocasião do júri, o tranca? Cobrar 50 mil réis por um atestado falso? Não me pilha mais um vintém o traste. No doutor Elesbão não se falou, era adversário político. Chama-se o Galeno. É tão bestiago o Galeno, gemeu o doente com cara de desconsolo. Andou anos a tratar o Faria do hotel como diabético e já o dava por morto quando um curandeiro da roça o pôs saníssimo com um coco da Bahia comido em jejum. Eram solitárias os diabetes do homem. Só se vier o filho do Inácio. Eu, a falar a verdade, prefiro a ruindade do Galeno, a má sorte do Moura e até o Elesbão. Esse nunca, interrompeu o velho num assomo de rancor político. Do que a antipatia do tal doutorzinho. Os outros, ao menos, têm a experiência da vida, ao passo que este... Este quê? Este Mendanha é moço bonito que o que quer é dinheiro e pândega, você não vê? Qual? Emberrinchou o teimoso. Sempre há de saber um pouco mais que os velhos. Aprendeu coisas novas. No caso da Nhazinha Leandro, não a pôs boa no ápice? Também? Que doença, prisão de ventre. Seja prisão ou soltura, o caso foi que a curou. Mande chamar o menino. Olhe, depois não se arrependa. Mande chamá-lo, e já, que não me estou sentindo bem. Inacinho veio, interrogou detidamente o major, tomou-lhe o pulso, auscultou-o com semblante carregado e disse depois de longa pausa. Não diagnostico por enquanto, porque não sou leviano como certos por aí. Sem auscultação estetoscópica, nada posso dizer. Voltarei mais tarde. Vê? Disse Mendanha à esposa logo que o moço partiu. Fosse o Moura ou qualquer dos tais, e já ali na porta vinham berrando que era isso, mais aquilo. Este é consciencioso, quer fazer uma auscultação, que? Estereoscópica, parece. Seja o que for, quer fazer a coisa pelo direito, é o que é.
Voltou o moço logo depois e, com grande cerimonial, aplicou um instrumento no peito magro do doente. Vincou de novo a fisionomia das rugas da concentração e concluiu com imponente solenidade: é uma pericardite aguda, agravada por uma flemasia hepático-renal. O doente arregalou o olho. Nunca imaginara que dentro de si morassem doenças tão bonitas, embora incompreensíveis. E é grave, doutor? Perguntou a mulher assustada. É e não é, respondeu o sacerdote. Seria grave se, modéstia à parte, em vez de me chamarem a mim, chamassem a um desses matazanos que por aí rabulejam. Comigo é diferente. Tive no Rio, na clínica hospitalar, numerosos casos mais graves e a nenhum perdi. Fique descansada que porei o seu marido completamente são dentro de um mês. Deus o ouça, rematou a mulher já reconciliada com a antipatia, acompanhando-o até a porta. Então, perguntou-lhe o doente, fiz ou não fiz bem em chamá-lo? Parece. Deus queira tenhamos acertado, porque isso de médicos é sorte. Não é tanto assim, reguingou o velho. Os que sabem conhecem-se por meia dúzia de palavras, e este moço ou muito me engano ou sabe o que diz. Fosse o Fortunato... E riu-se ao imaginar as doencinhas caseiras que o Fortunato descobriria nele. A doença do Major Mendanha ninguém na soube qual fora. O lindo diagnóstico de Inácio não passava de mera sonoridade pelintra. Bacorejara ao moço que o velho tinha o coração fraco e qualquer maromba pelo fígado. Isto porque lhe doía a ele aqui no vazio, aquilo por ser natural em organismo já combalido pela idade. Mero palpite. Confessá-lo com esta sem cerimônia, porém, seria fazer clínica à moda Fortunato e desmoralizar-se. Além do mais, quem sabe não estaria ali o sonhado lance? Prolongar a doença, engordar a máquia. Inácio não enxergava em Mendanha o doente, mas uma bolada maior ou menor conforme a habilidade do seu jogo. A saúde do velho importava-lhe tanto como as estrelas do céu, exceção feita à cabeleira de Berenice. Como desadorasse a medicina, não vendo nela mais que um meio rápido de enriquecer, nem sequer lhe interessava o caso clínico em si, como a muitos. Queria dinheiro, porque o dinheiro dar-lhe-ia Paris com Ivone de Lambugem. Ora, o major tinha 300 apólices. Dependia, pois, da sua artimanha malabarizar aquele fígado, aquele coração, aquelas palavras gregas e, num prestidigitar manhoso, reduzir tudo a uns tantos contos de réis bem soantes. A carta desse mês dizia à francesinha: os negócios melhoraram. Estou metido em uma empresa que se me afigura rendosa. Saindo tudo a contento, tenho esperanças de ainda este ano beijar-te sob a luz da terna confluente dos nossos olhares. O velho piorou com a medicação. Injeções hipodérmicas, cápsulas, pílulas, poções, não houve terapêutica que se não experimentasse nele desastrosamente. É mais grave o caso do que eu supunha, disse o doutor à mulher. E os escrúpulos do meu sacerdócio aconselham-me a pedir conferência médica. Os colegas da terra são o que a senhora sabe. Entretanto, submeto-me a ouvi-los. Não, doutor, Mendanha não quer ouvir falar nos seus colegas. Só tem confiança no doutor Inácio Gama. Nesse caso, Inacinho voltou para casa esfregando as mãos. Estava só em campo com todos os ventos favoráveis. Paris corria-lhe ao encontro. Malgrado seu, na semana seguinte, inesperadamente, o raio do major apresentou melhoras. Sarava o patife. A Inácio palpitou que com mais uma quinzena daquela ribação, o homem se punha de pé. Fez os cálculos. 30 visitas, 30 injeções e tal, 3 contos, uma miséria. Se morresse, já o caso mudava de figura. Poderia exigir 20 ou 30. Era costume dos tempos fazerem-se os maus médicos herdeiros dos clientes. Serviços pagos em caso de cura, aí com centenas de mil réis. Em caso de morte, reputavam-se por contos. Se relutavam no pagamento os interessados, a questão subia aos tribunais com base no arbitramento. Os árbitros, oficiais do mesmo ofício, sustentavam o pedido por coleguismo, dizendo em latim «Hodie mi cras tibi»,
cuja tradução médica é: prepare-se você para fazer o mesmo, que eu também tenho em vista a minha cartada. Inácio ponderou tudo isto, mediu prós e contras, consultou acórdãos e tão absorvido no problema andou que à noite, na janela, deixava-se ficar até altas horas, mergulhado em cismas, sem erguer os olhos para a Berenice estelar. O que a sua cabeça pensou, ninguém o saberá jamais. Tem as ideias para escondê-las a caixa craniana, o couro cabeludo, a grenha, isso por cima. Pela frente tem a mentira do olhar e a hipocrisia da boca. Assim, entrincheiradas elas, já de si imateriais, ficam inexpugnáveis à argúcia alheia. E vai nisso a pouca de felicidade existente nesse mundo sublunar. Fosse possível ler nos cérebros, claro como se lê no papel, e a humanidade crispar-se-ia de horror ante si própria. Positivo como era Inacinho, supomos que meteu em equação o problema das duas vidas. Primeira hipótese: cura do major 3 contos. 3 contos, Itaoca, pasmaceira, etc. Segunda hipótese: morte do major, 30 contos. 30 contos, Paris, Ivone, Bois. Depois desta sólida matemática, esta navalhante filosofia: a morte é um preconceito. Não há morte, tudo é vida. Morrer é transitar de um estado para outro. Quem morre, transforma-se. Continua a viver inorganicamente, transmutado em gases e sais. Ou organicamente, feito lucílias, necróforas e uma centena de outras vidinhas esvoaçantes. Que importa, para a harmonia universal das coisas, esta ou aquela forma? Tudo é vida. A vida nasce da morte. Eu preciso, quero viver a minha vida. Há óbices no caminho? Afasto-os. Fiquemos por aqui. São apavorantes esses solilóquios mentais quando escarnados da abençoada polpa da hipocrisia. Hipocrisia, que cascão precioso és tu, e como te injuriam os hipócritas. Fiquemos por aqui. Não há tempo para malbaratar com o amoralismo, porque o Major Mendanha piorou subitamente e lá agoniza. Morreu. O atestado dóbito batizou a causa mortis de flematite aguda com nefrite elipsoidal. Podia batizá-la de embolia estourada, nó cego na tripa, tuberculose mesentérica, estupor granuloso peristáltico ou qualquer outro dos 100.000 modos de morrer à grega. Morreu e está dito tudo. Morreu e o doutor Inacinho apresentou em inventário uma conta de chegar, 35 contos de réis. Os herdeiros impugnaram o pagamento. Move-se a traquitana desengonçada que chama a justiça com maiúscula, ainda se não descobriu por quê. Mói-se o palavreado tabelionesco, saem das estantes carunchosos trabucos romanos, procede-se arbitramento. Os árbitros são Fortunato e Moura, os quais disseram entre si: que grande velhaco! Mata o homem e ainda por cima quer ficar-se herdeiro. O tratamento alto e malo não vale 100.000 réis, que vale 200, que vale 1 conto ou 3, mas 35 é ser ladrão. No laudo, entretanto, acharam relativamente módico o pedido, sem dizer relativo ao quê. A justiça engoliu aquele papel, gestou-o com outros ingredientes da praxe e, a cabo de prazos, partejou um monstruzinho chamado sentença, o qual obrigava o espólio a aliviar-se de 35 contos de réis em proveito do médico, mas às custas da esvurmadela forense. Inacinho, radiante, embolsou os cobres e reconciliou-se com os 2 colegas, que afinal não eram as azêmolas que ele supunha. Colegas, o passado, agora para a vida e para a morte. Pois está visto, disse Fortunato. Tolo andou você em abrir luta com os que ajudam o negócio. O coleguismo, eis a nossa grande força. Tem razão, criançada minha, ilusões, farofas que a idade cura. Que mais? Que voou a Paris? Está claro. Voou e lá está sob o palio da grenha astral a passear com a Ivone no Bois. Ao pai escreveu: isto é que é vida. Que cidade, que povo, que civilização! Vou diariamente à Sorbona ouvir as lições do grande doyen e opero em 3 hospitais. Voltarei não sei quando. Fico por cá durante os 35 contos, ou mais se o pai entender de auxiliar-me neste aperfeiçoamento de estudos. A Sorbona!
A Sorbonne é algum paraíso em Montmartre, onde compartilha com o Apache da Ivone o dia da rapariga. E os 3 hospitais? Ora, são os 3 cabarés mais a jeito. Não obstante, o pai cismou naquilo cheio de orgulho, embora pesaroso. Não estar viva a Joaquininha para ver em que alturas andava o Nico do sanhaço estripado. Em Paris, na Sorbona, discípulo querido do Doyen, o grande, o imenso Doyen. Mostrou a carta aos médicos reconciliados. Isso de hospitais, gemeu o invejoso Fortunato. É uma mina, dá nome. Para botar nos anúncios é de primeiríssima. E o Doyen, hein? Murmurou baboso o embevecido pai. Não há como a gente apropinquar-se das celebridades. É isso mesmo, concluiu o Moura, relanceando um olhar a Fortunato num comentário mudo àquele mirífico apropinquamento. E os 2 enxugaram a uma os copos da cerveja comemorativa mandada abrir pelo bem-aventurado coronel. E a consciência? Perguntará com indignação algum megatério, ledor de Hugo e Su, contemporâneo do remorso, do dedo de Deus e outras antigualhas fósseis. Dorme o sono do arcaísmo no fundo dos dicionários. Responde com seu riso metálico o nosso prezado amigo Mefistófeles, de dentro de um Fausto de qualquer edição. Para ler essa história, acesse www.poeteiro.com.